Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor. Voltamos para mais lives de propósito. Hoje, se você está aqui pela primeira vez, já te convido a participar desse propósito que nós iremos começar. Hoje é o dia zero. Coloquei hoje como dia zero porque nós faremos uma introdução ao livro de Hebreus. Se você para estar participando a primeira vez, seja bem-vindo, José Luiz. Deus abençoe sua vida. Se você está participando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós costumamos fazer muitos propósitos aqui e esse é mais um propósito que Deus colocou no meu coração. Por quê? Eu recebi muitos comentários de muitas pessoas falando: Helena, estou passando por um momento de esfriamento da fé muito grande. E é bíblico, né, que em muitos períodos, no fim dos tempos, nós iríamos passar por isso. E eu acredito que não tem como a gente aumentar a nossa fé, a gente aumentar a nossa confiança em Cristo, se a gente não se alimentar daquilo que Ele deixou para nós. E eu acredito muito no poder de estarmos unidos, de estarmos juntos e principalmente de estudarmos juntos. Então hoje a gente vai fazer uma introdução ao livro de Hebreus. É um livro muito especial. Quem não acompanha, no canal tem os outros conteúdos também que nós fizemos. Bom dia, Lu. As únicas coisas que eu peço para você é: já ativa o Hurt Me, já segue a página, curte e compartilha bastante. Como eu sempre falo aqui, eu não faço live sozinha, eu só consigo fazer live com vocês. Você é o agente de transformação. Como que você pode transformar? Inclusive, olha um dado interessante que eu tenho aqui. Mais de 80 pessoas já passaram por essas lives, gente, e aceitaram a Cristo, foram transformadas. Pessoas que se reconciliaram com Cristo. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor, mas foi através da vida de você, que compartilha, que chama mais pessoas, que realmente está aqui disposto a entrar nessa batalha comigo. Por quê? Toda vez que você vai fazer propósito, quem está aqui mais tempo já sabe. Toda vez que eu entro num propósito, fico doente. Fiquei doente há 2 dias atrás. Mas eu sei que tem propósito, eu sei que tem a mão do Senhor, eu também sei que tem batalha espiritual. Então não adianta a gente entrar na guerra e achar que a gente não vai ser atingido de alguma forma. Então, eu te convido, compartilha com mais pessoas, chama mais pessoas, fala assim: olha, tô fazendo um estudo da carta de Hebreus, tô aqui aprendendo da palavra e eu quero que você faça esse propósito comigo. No canal @HelenaBarreto2 fica todos os propósitos gravados. Se você quiser assistir essa live depois, mais tarde, às 8 horas, eu subo essa live no canal. Aí você pode assistir tranquilo, pegar seu caderno, anotar bastante coisa, fazer bastante coisa, tá bom? Então, compartilha, segue, me ajuda também nas metas, é isso que eu peço pra ti e seja muito bem-vindo. Então, para iniciar a nossa live, eu quero que você feche os olhos. Vamos entregar o nosso melhor dia, o nosso melhor momento, a nossa manhã ao Senhor, porque eu tenho certeza que quando você entrega, vou falar por experiência própria, não é a mesma coisa. Você não começa o dia de qualquer jeito, você começa o dia... Sabe quando tudo se transforma? É isso que acontece. Então fecha os olhos que eu quero orar por você e a gente iniciar esse propósito que eu tenho certeza absoluta, não é porque sou eu, mas é que quando a palavra ela é lida, não tem como você continuar da mesma forma. Então fecha os seus olhos que a gente vai começar esse propósito. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor nos concedeu mais um dia, mais um privilégio de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, na Tua presença, e principalmente mais um dia que o Senhor nos concede de vida, uma dádiva, Senhor, que nós possamos fazer desse dia um dia que seja glorificado no Teu nome. Nós queremos Te agradecer porque se nós deitamos e nos levantamos é porque o Senhor permitiu. Eu Te peço pela vida de cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que vai passar nessa rolagem, cada pessoa que vai iniciar esse propósito, cada pessoa que já está com seu coração ardendo, Senhor, para ouvir da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Te peço, Senhor, coloca uma proteção espiritual sobre cada pessoa nessa live. Eu sei que nós temos vivido um tempo de ataque espiritual, de maligno,
malignos, Pai, tentando usurpar da mente dos teus filhos, do coração, da saúde. Eu te peço, traga uma blindagem espiritual, Senhor. Traga uma concentração para ouvir daquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa manhã. Eu te peço, se tiver os teus filhos agora se preparando para trabalhar, proteja-os na saída, na entrada, no transporte, seja de carro, de ônibus, de trem, de metrô, seja o que for, Senhor, acampa os teus anjos ao redor de cada um, na casa, seja nos afazeres domésticos, seja no que for que eles forem fazer, Senhor, que a tua mão poderosa, Pai, possa estar sobre eles. Se tiver pessoas aqui sendo atacadas, Senhor, na mente, eu te peço, traga uma calmaria, traga, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é a paz que excede todo entendimento, limpa a mente, Senhor, e faça se conectar com aquilo que o Senhor realmente quer para nós. Fala conosco, Senhor. O Senhor sabe que nós estamos aqui, só tem motivo de nós estarmos aqui, porque é o Senhor que permitiu. Não teria motivo nenhum. A beleza dessa live é o teu nome. A beleza dessa live é o teu evangelho, Senhor. Então se faça presente. Nos ajuda nessa caminhada. Nos dê força, nos dê vigor para enfrentar esses 13 dias que virão, Senhor. Eu sei que são 13 dias de batalha. Serão 13 dias onde nós teremos que renunciar a muitas coisas, que o inimigo vai se levantar, mas nós temos a certeza e declaramos que é para cair. E é em teu nome, Senhor, que nós começamos essa live. Nos ajuda, Pai, porque o homem faz muitos planos, mas só quem concretiza todos eles é o Senhor. Então os nossos planos nesses 13 dias, Senhor, é estarmos juntos, mas nós só conseguiremos se o Senhor estiver conosco. Nos ajuda, Pai, nos dê força, ânimo, vitória, persistência, Pai, para conseguir cumprir esses 13 dias. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos e glorificamos o teu nome. Amém, amém, amém e amém. Sejam bem-vindos. Tô rouca, gente, vou precisar da ajuda de vocês, mas lembrei do louvor aqui, ó. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. E sem você não sei aonde. Sem tua presença nada importa. Bom dia, das que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder. Tô rouca, gente, peguei uma gripe, mas glorifica aí da sua casa também. Os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. E se eu não tenho a ti, oh Jesus, obrigada. Nada nós teremos se nós não tivermos a ti, Senhor. A tua presença é o suficiente, a tua presença é o suficiente. Senhor, a tua graça nos basta nessa manhã. Obrigada, meu Deus, obrigado, 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 obrigado. Amém, 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 amém. Sejam bem-vindos. Tô um pouco rouca, não vou nem inventar de cantar hoje, gente, porque a minha garganta tá inflamada, mas você já sabe, quem é pessoal antigo aqui já sabe. Toda vez que nós começamos um propósito, eu fico doente. Mas faz parte da caminhada, faz parte do processo. E quero te convidar a iniciar a carta aos Hebreus. Então já abre aí, Novo Testamento, depois de Filemon, vem Hebreus. Hoje é o nosso dia 0. Por que eu decidi fazer um dia 0? Porque tem sempre alguém que não tá sabendo. Então eu não divulguei muito, eu não fiz muitas coisas. Eu só senti no coração de fazer um propósito de 13 dias. E hoje vai ser o dia 0, onde a gente vai começar a fazer a introdução desse livro que é enriquecedor. É um livro maravilhoso, onde a gente vai conseguir desbravar muitas coisas. Então já se programa, tem um grupo
no WhatsApp. Lá é um grupo silencioso, é só um grupo de avisos para quando começar as lives, se você quiser ficar antenado, saber, é só você mandar no meu direct Oi Grupo, que eu te mando o link e você adentra lá, tá bom? Vamos lá. Quando a gente vai estudar uma carta, na verdade, quando a gente vai mandar uma carta, se hoje eu decidisse mandar uma carta, por exemplo, pro Ronaldo, eu preciso identificar essa carta. Nenhuma carta que a gente manda aleatória. Você precisa colocar o remetente, você precisa colocar o endereço, porque uma carta, ela sempre tem um objetivo de ser entregue a um destinatário. Uma carta, ela nunca é entregue aleatoriamente, ela tem sempre um objetivo. Assim também é a carta aos Hebreus. Ela possui como destinatário primário os Hebreus e como secundário a igreja de forma geral, ou seja, ela tem como objetivo nós. E você vai percebendo que no decorrer do tempo ela é tão atual quanto o jornal de hoje de manhã. Então você vai perceber que nessa carta o autor ele vai lidar com problemas pessoais e gerais da congregação daquele tempo. Então você vai vendo que quando você olha para os problemas que estavam acontecendo, você vai ver que ou você conhece alguém que está passando por muitas coisas que as pessoas estavam passando, ou você mesmo está passando. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui? Eu tô vendo todo mundo quieto, vocês sabem, né? Eu hoje vejo vocês aqui, ó, pipocando nesse direct. Tamo de volta, Erivaldo. Vai orando aí por nós, hein? Se eu perguntasse aqui pra você, você conhece alguém que já deu as costas para Cristo? Eu tenho certeza que vocês iriam lembrar de uma pessoa. Assim, Helena, conheço, pior que eu conheço. Nossa, é uma pessoa que era fervorosa na fé, hoje em dia não quer saber de Jesus. Ou mesmo, até mesmo você, em alguns momentos você fala, Helena, olha, tenho passado por tantos momentos difíceis, eu tenho passado por tantas dificuldades que tá difícil confiar em Cristo, tá difícil de manter a minha fé firme naquilo que Ele falou para mim. Quantas vezes, muitas pessoas já passou por isso. Muitas vezes você desanima, porque a batalha é travada. A palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo. Se ela fala que no mundo teria aflições, significa que não seria uma vida fácil. Só de você carregar o nome de Cristo no peito, você vai ter luta. Não vai ser uma vida fácil. Hoje, infelizmente, a gente tem visto um evangelho muito mais das portas largas, né? Um evangelho muito mais pode tudo. Mas a palavra nos deixa claro isso, que ainda continua a porta sendo estreita. Eu posso inventar uma moda nova, eu posso inventar uma forma nova, mas a palavra ela não é modificada. Porque eu inventei não significa que é. Ou porque eu deixo de saber que era algo, não significa que algo não exista. Então continua sendo estreita. E aí a gente pode conhecer muitas pessoas que abandonaram a Cristo, que fizeram diversas coisas, mas quando a gente vai à carta aos Hebreus, a gente vem lembrar e ser lembrados de que nós precisamos renovar a nossa perspectiva em relação a Cristo. Nós precisamos relembrar que os nossos olhos precisam estar fixados em Cristo. Porque se você estiver com os seus olhos fixados na igreja, principalmente a igreja atual, você vai esmorecer. Se os seus olhos estiverem fixados em um pastor, em uma pessoa, os seus olhos, ou a sua vida até mesmo, vai esmorecer. Porque quando passamos por momentos difíceis, momentos que a gente não consegue explicar, a gente só consegue encontrar força em Cristo. A gente só consegue entender esses momentos olhando para Cristo, porque nele nós entendemos que tudo está debaixo do seu controle. Tá fazendo sentido para você? Tá? Escreve aqui. Tô vendo vocês tudo quietinho aqui. Tá explodindo a mente de vocês só esse começo? Porque para mim, que passei por uma turbulência gigante durante esses períodos, quem tá aqui um pouco mais de tempo já sabe, é exatamente isso.
quando as lutas vêm, se você não fixar os seus olhos em Cristo, você não aguenta. Mas o meu pastor fez isso. Fixe os seus olhos em Cristo. Mas eu era da igreja e fizeram isso comigo. Fixe os seus olhos em Cristo. Mas eu andava de qualquer forma, de uma forma que tá. Fixa os seus olhos em Cristo. Sabe por quê? Quando a gente vai para a carta aos Hebreus, o contexto da igreja, gente, não era um contexto bom. O contexto da igreja era um contexto onde o cristianismo ele foi se espalhando pelo mar Mediterrâneo, ele foi se propagando de uma forma tão grande, que os primeiros cristãos eles passaram por uma turbulência gigantesca. Então eles tinham desafios, eles tinham problemas, eles tinham dias muito difíceis e eles precisavam simplesmente fixar os olhos deles em Cristo. Por quê? Primeiro, a sociedade da época elas não entendiam os cristãos e muito menos os judeus, porque eles não confiavam neles, porque justamente achavam que eles eram ateístas, justamente por eles não acreditarem tanto nos deuses gregos, tanto nos deuses romanos. Então as pessoas que se convertiam a Cristo, elas se convertiam já sabendo de que elas teriam assim um X nas costas. Olha, ali vai ser perseguido. Então, a pessoa que se convertia a Cristo pagava-se um alto preço. Gente, deixa eu falar pra vocês, continua sendo da mesma forma. Talvez não tenha aquela perseguição como foi antigamente, mas é aquela perseguição velada. Entra num lugar e fala que você é cristão. Automaticamente, aqueles que são de Satanás serão usados para fazer algo contra você. Se você achar que eu tô mentindo, escreve aqui. É na empresa, é em casa, por isso que a palavra fala, as trevas não fica onde a luz está, é militância, é guerra. Por quê? Porque realmente é isso. A partir do momento que você coloca o nome de Cristo nas suas costas, no seu peito, na sua vida, acabou, é perseguição. E antigamente era exatamente isso, era uma perseguição feroz, uma perseguição extremamente comum e violenta, principalmente na empresa. Na empresa ali é o covil de lobos. Então, a gente tinha esse cenário, esse contexto quando a gente vai ler a carta aos Hebreus. E quando a gente vai ver, principalmente as pessoas que são os destinatários primários, né, daquela época, a gente vai ver que foram igrejas, principalmente da parte de Roma, porque na década de 60 depois de Cristo, os cristãos romanos, eles haviam demonstrado uma perseverança muito grande. Só que dentro dessa perseverança, nessa época, eles estavam se esfriando espiritualmente. Eles estavam passando por um momento de, além de esfriamento espiritual, eles estavam tendo uma visão distorcida teologicamente daquilo que era Cristo, daquilo que era a igreja. Agora eu pergunto para você, isso não é tão atual quanto o jornal de hoje? Como que está hoje o nosso contexto? Como que está as coisas hoje em dia? A nossa perspectiva teológica, ela tem ido para um lugar bom, gente? Não. A nossa visão como cristãos tem ido para um lugar bom? Talvez não também. Só que a carta aos Hebreus é escrita justamente com o objetivo de ser uma carta pastoral, de um pastor mesmo que ama o seu povo e fala, olha, deixa eu te falar, eu tenho uma resposta para vocês, mas não é qualquer resposta. Eu tenho uma resposta para esse comportamento de vocês. E essa resposta é uma resposta enérgica, é uma resposta cuidadosa. E eu tô pensando nessa resposta justamente por causa dessas necessidades que vocês têm tido, por causa dessas dificuldades que vocês têm tido. E essa resposta precisa ser seguida à risca. Precisa estar na mente, no coração, no dia a dia de vocês. Tá fazendo sentido? Vocês estão aqui comigo? Já peço para você, ativa o Hurt Me, compartilha para mais pessoas, porque eu tenho certeza que nós iremos aprender muito, muito, muito. Hoje é o dia 0 do nosso propósito, nós estaremos 13 dias lendo o livro de Hebreus, para quem chegou agora, amém?
E aí o autor ele vai seguindo os sermões, né, do primeiro século. Então ele vem fazendo primeiro uma exposição principalmente da obra de Cristo, só que depois dessa exposição ele vem fazendo uma advertência ao povo. E qual que é a advertência? A advertência de que, olha, vocês precisam obedecer e perseverar. Obedecer e perseverar. Obedecer e perseverar. Hoje em dia nós não queremos obedecer e nem perseverar. A gente acha que orar 30 dias, nossa, não alcancei minha bênção, pronto, Deus não me ama, o Senhor não me ama, Ele me esqueceu. Perseverança, gente, é você, ainda que não veja as coisas, você continuar. Ainda que você não veja uma luz no fim do túnel, você continuar crendo que o Senhor está no trono, Ele está reinando e Ele continua controlando absolutamente toda a sua história. Você acha que você ficou solto no mundo? Ou você acha que você está solta aí, foi um Big Bang que te criou, formou todos os seus órgãos, todas as conexões neurais que tem na sua cabeça e tá tudo certo? Você acha mesmo que foi assim? Não tá solto no mundo, não. Você foi criado por um Deus que sabe todas as coisas. E o autor ele vem mostrando por meio de uma exposição extremamente detalhada, linda, maravilhosa, sobre o Filho de Deus, sobre aquele que é o autor de todas as coisas. Só que ele também vem trazendo advertências para nós que continua valendo muito para nós. E ele vem falando assim, olha, lembra da fidelidade de Cristo. Quantas vezes muitas pessoas aqui esqueceram da fidelidade de Cristo, os seus momentos ruins, você só tá pensando neles e esquecendo do que Deus, do quanto o Senhor já foi fiel na sua vida, o quanto o Senhor já fez coisas inimagináveis. Só que assim como o povo de Israel se esquecia das coisas que o Senhor havia feito, somos nós. E nós precisamos todos os dias lembrar da fidelidade e da bondade de Deus, porque é somente lembrando disso que nós encontraremos força para perseverar e principalmente seguir a Cristo. Quantas pessoas estão abandonando a Cristo porque esqueceram da fidelidade, da mão forte do Senhor que resgatou Israel. Quantas vezes você já esqueceu de como o Senhor foi bondoso com você? Ah, Helena, mas hoje, por quê? Porque a mente é fraca, só fica pensando no agora, no agora, no agora. Mas o que o Senhor faz, você não entende. Por isso que constantemente eu sempre falo, a devocional, o nosso momento aqui é um momento onde nós estamos tomando um banho. Além de tomar um banho espiritual para nos limpar, nós estamos ao mesmo tempo comendo um alimento para a gente ser saciados. E estar aqui não é fácil, a gente precisa nos abdicar de coisas, de tempo, de momento, de renúncia, mas vale a pena. Tudo vale a pena perto do sacrifício que Cristo fez na cruz. E aí, quando ele vem falando pra gente, olha, vocês precisam seguir, perseverar a Cristo, ele vem mostrando todo o detalhamento desse sermão que a gente vai acompanhar, né? A primeira parte a gente vai ver a superioridade, né? Principalmente de Cristo e como que ela vem se desdobrando e vem mostrando dois movimentos. Quais são os movimentos? Primeiro, vai explicar a relação entre o Filho e os anjos e vai mostrar que o Filho está acima dos anjos, a superioridade é extremamente gigante, os anjos são servos de Cristo, vocês estão entendendo? Se tiver difícil, pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Vai explicar como Cristo ele é superior, ele é exaltado pelo relacionamento com o Pai e os anjos são servos. Então, ele vem mostrar que o Senhor criou todas as coisas, a partir de todas as coisas, é Ele que sustenta o universo, é Ele que de fato é o próprio Deus. Então, ele vai mostrar uma exposição linda da pessoa de Jesus. Então, esse autor ele vem também nos incentivando, olha, deixa eu te falar, se atenta cuidadosamente a essa mensagem, se atenta cuidadosamente à mensagem da salvação que lhe foi ensinada, porque essa mensagem que vai fazer você perseverar, essa mensagem que vai fazer você alcançar aquilo que lá no final você precisa alcançar.
Ele vai mostrar também o Cristo a forma como ele foi rebaixado temporariamente, né? Ele pega e assume uma posição inferior ao dos anjos, que é a posição de se tornar humano. Jesus assume um corpo de carne e osso somente para morrer por mim, por você, Erivaldo, pela Fernanda, pelo Israel, simplesmente para nos libertar. Só disso aqui você deveria hoje sair pulando. Tá fazendo sentido? Vocês estão tão quietinhos? Escreve aqui nos comentários. Tá fazendo sentido? Só de você ouvir isso aqui, o Senhor, com toda a sua glória, toda a sua majestade, ele se rebaixa numa posição mais inferior que a dos anjos, somente para libertar a mim e a você. Ele fala, você é amada. E tem tantas pessoas falando assim, mas eu não sou amada, Helena. Eu sou tão rejeitado. Deixa eu te contar, o maior amor foi escrito lá na cruz. O Senhor se rebaixando. Peraí. Nem se eu e você fizesse algo extraordinário, a gente conseguiria pagar esse preço. Ele fala, você não pode pagar, mas peraí, eu vou pagar por você. Eu vou te dar a liberdade que você precisa. Só por causa disso, não é só por causa disso, é por isso que nós devemos todos os dias perseverar. E aí a gente vê esse primeiro movimento, ele é seguido de um movimento que enfatiza o quê? Olha, você precisa ser obediente e fiel a essa promessa. É o que está faltando em nós. Uma obediência estrita, sabe? Aquela obediência que vai além da circunstância. O problema é que nós somos ensinados e fomos educados a ser muito volúvel, a ser muito versátil, a ser muito oscilante, vacilante, errante nos pés. E claro que a gente não vai conseguir ser uma pessoa que fixe os nossos olhos se não tiver Cristo, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, e somente através dele nós conseguimos. É somente através dele que nós conseguimos fazer isso. Não adianta você achar que é na força do seu braço. O nosso braço não tem capacidade para isso, gente. Falo para vocês, mesmo se você for a pessoa mais inteligente, com QI mais inteligente, de uma forma mais surreal, você não consegue. É somente estando em Cristo para você conseguir ser obediente e fiel às promessas que Ele deixou. E ele vem trazendo um segundo movimento, que é tratar o filho como sumo sacerdote. Então, é a relação do sistema sacrificial, sabe? Que tem como realmente mostrar Jesus como filho nomeado por Deus, como sumo sacerdote perfeito. E justamente nessa parte nós vemos o confronto à religião. Porque quando a gente mostra isso na religião, vai falar assim, olha, deixa eu te falar, vou realmente falar, achei você de novo. Pra quem não sabe, eu não tava fazendo live, mas as lives voltaram, viu, gente? Continue orando por mim, tá? Então, vem confrontar exatamente essa comunidade, chamando a atenção de, olha, deixa eu falar, vocês são muito imaturos espiritualmente. Muito imaturos espiritualmente. Porque o sumo sacerdote perfeito é Jesus que foi nomeado. E vocês ficam com uma discussão sobre a superioridade espiritual de Melquisedeque em relação aos sacerdotes e levíticos. Mas deixa eu te falar, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E é segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não foi nomeado com as convenções da lei do Antigo Testamento. Ele foi nomeado por Deus mediante a um juramento com base numa vida indestrutível. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto se levantavam questões, Jesus ele foi nomeado por Deus em um juramento com base de uma vida indestrutível, um preço indestrutível. E aí, percorrendo a carta, vem nos mostrar que Jesus ele apresenta uma oferta como sumo sacerdote. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes terrenos eles precisavam apresentar essa oferta, Jesus também teve que apresentar a oferta dele pelos pecados. Só que não era qualquer oferta, era uma oferta de uma nova aliança superior à antiga. Ele vai lá e se apresenta e
e oferece a sua própria vida e entrega por amor a nós, por amor a mim e por amor a você. Só por isso e por tantas outras coisas, você deveria todos os dias levantar e falar: Senhor, como que eu posso te ajudar a fazer mais as coisas aqui na terra? Como que eu posso ser um instrumento teu aqui na terra? Eu sempre falo, quem passa por essas lives tem como obrigação se levantar e ser um instrumento. Por onde quer que você passar. Vai ser fácil? Não vou falar pra você que vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que a maior recompensa você terá. E aí, quando a gente vai para a última sessão aqui, a gente vai ver que ele dá um conselho aos leitores da carta e principalmente faz um desafio para você. Para você, para aquele povo que é o pessoal, os destinatários primários, e para nós que somos os secundários. E qual que é esse desafio que ele faz? Serem fiel à mensagem de Cristo. E ele vem terminando com uma bênção de uma conclusão formal, né, de tudo. Quando a gente também vai pesquisar a autoria desse livro, diferente de muitas cartas que a gente encontra, Hebreus ela não tem uma pessoa se identificando como o autor desse livro, sabe? Também fala sobre os destinatários, mas não tem uma pessoa. Muitos estudiosos acreditam que isso deve ser ao fato de que, no princípio, muitos estudiosos acreditam que Paulo era o destinatário, porque no princípio essas cartas circulavam junto com as cartas de Paulo. Só que, na opinião de outros especialistas, isso não era possível, porque as cartas paulíneas, então, principalmente esses estudiosos contemporâneos, né? No início, a pessoa ela vem falar pra gente que ele se apresentava como uma pessoa que recebeu as boas novas e era as primeiras testemunhas, né, dos seguidores de Cristo. Não teria como ser Paulo, porque Paulo ele não conseguiu isso. Então, não teria como ser Paulo. Outra hipótese também que esses estudiosos, e eu estava pesquisando, eles falam que também não teria como ser ele, porque o estilo e as imagens teológicas, até o vocabulário, não era igual aos que Paulo utilizava, eram bem diferentes. Inclusive, tem mais de 169 palavras que não foram apresentadas em outra parte do Novo Testamento. Então, não teria como ser ele. O que a gente pode afirmar do autor? Era uma pessoa que era extremamente inteligente. Era uma pessoa de alto grau de instrução, porque demonstra, a gente vai aprendendo aqui, a gente vai lendo, ser um pregador muito dinâmico, tinha um excelente grego, tinha um grande entendimento de interpretação de texto, de exposição, de coisas grandiosas e principalmente uma memória muito boa, porque ele memorizou muitos trechos do Antigo Testamento, assim. Então não é igual hoje em dia que a gente esquece um capítulo da Bíblia, um versículo, a gente vai lá na internet procurar rapidinho. Não. Então ele vai citar trechos do Antigo Testamento, vai lembrar. Outra coisa também, que ele não tratava somente de coisas teológicas, somente de cunhos teológicos, mas sim de um apelo pastoral. Então ele tinha um chamado pastoral muito grande. Então ele procurava conquistar a mente das pessoas que iriam ler essa carta, conquistar o coração e principalmente desafiar o povo a ter um compromisso sério com Cristo. Então, se você perceber, essa carta, eu sempre vou falar, é como a carta de Judas. É tão atual quanto a mensagem que a gente vai receber hoje, o jornal de hoje. E aí, quando a gente também vai procurar os destinatários, foi o que eu falei, os destinatários primários, parece, tá? Que ele estava escrevendo para o pessoal que estava indo de volta para a Itália, então provavelmente era Roma. Então ele estava enviando saudação para os cristãos italianos que tinham viajado para o exterior. E esses destinatários, quando a gente vai ver, tem como objetivo o culto judaico, mas também não dá para falar que eram pessoas judaicas, porque tinha até os conceitos teológicos, mas tinha várias pessoas que também frequentavam as sinagogas. Não era só os judaicos
antigamente que frequentava, tá bom? Então a gente tem esses pontos aí que não é que divergem, mas não são pontos que são certos, são pontos somente que a gente tem como luz para isso. É impossível também a gente estudar sobre a palavra e a gente não entender por quê. Se eu não sei para quem foi escrito, se eu não sei como que era o período da época, eu acabo ficando solta e eu gosto sempre de trazer essas informações para você começar a entender qual que é o cenário que está sendo inserido ali, que a gente está sendo inserido no texto. Então, quando a gente vai ver o cenário, a gente vai ver os destinatários, a gente entra num ponto muito interessante, que é a ocasião que aconteciam essas coisas. O que acontecia? Muitos membros dessas comunidades, eles estavam com dificuldade de manter o seu relacionamento com Cristo. Temos 51 pessoas na live, o que eu vou pedir para você agora? Curte bastante essa live. A gente só tá com 5K, a gente já tá com bastante tempo de live, acho que já 30 minutos. A forma de você abençoar a vida de outras pessoas é curtindo e compartilhando, republica nos seus stories. Helena, ninguém vai ver, agora não vai ver, mas depois a pessoa vai ver e é o Senhor que faz a obra. Então compartilha, manda para bastante gente, porque eu tenho certeza, hoje é o nosso dia 0 de propósito, amanhã vai ser o nosso primeiro dia, eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas e você é o agente de transformação. Não faça essa live sozinha, eu preciso de você, então compartilha com mais pessoas. Por quê? Quantas pessoas estão abandonando a fé? Quantas pessoas estão desistindo porque estão vivendo cenários de esfriamento espiritual? E aí a gente vê o povo naquela época estava vivendo da mesma forma. Eles estavam tendo dificuldades e eu e você, se estamos um pouco mais fortes na fé, temos por obrigação de ajudar essas pessoas. Olha, vem aqui, vamos tirar um momento de estudo da palavra, vamos tirar um momento ali juntos para aprendermos. Olha, vai ter coisa que eu já sei, mas vai ter coisa ali que Deus vai ministrar no meu coração. O Senhor vai falar com você. Então, eu tenho certeza que você é o agente de transformação. E aí, quando a gente vê que o povo, eles estavam ficando desanimado, a gente vê uma imaturidade, mas a gente também compreende porque eles estavam sendo perseguidos. E essa imaturidade eu tenho visto aumentado no nosso meio, porque pensa, antigamente as perseguições eram ferozes. Hoje em dia não tem 1/3 das perseguições e o povo tá, eu não vou mais para a igreja, ou eu não vou mais seguir a Cristo porque fulano me machucou, porque fulano falou de uma coisa que eu não gostei, porque não olhou pra minha cara. É um povo imaturo. Aí essa carta fala, acorda. Deixa eu falar pra você, acorda. Para de tomar esse leitinho, tá na hora de se alimentar com um alimento mais sólido, com um alimento mais, robusto. Você acha que hoje em dia, gente, sinceramente, as pessoas aguentariam seguir a Cristo? Será que elas postariam nos seus stories da forma como tem postado seus versículos se fossem perseguidos? Igual eram perseguidos e queimados a praça pública na frente de todo mundo? Eu acho que não. Então nós precisamos ser perseverantes, vigilantes e principalmente nos posicionarmos. Nós estamos no momento onde nós precisamos de mais pessoas. Eu não falo defender a Cristo, tá bom? Porque Cristo não precisa de defesa, mas nós precisamos de pessoas que se posicionem a favor de Cristo e da igreja diante de oposições públicas. Nós temos visto leis, nós temos visto movimentos que tentam silenciar, cercear. Leis que a palavra não pode nem ser pregada da forma que tem que ser pregada, porque é ofensa. Se eu só lesse a Bíblia aqui e não falasse nada, ia ser uma ofensa para muitas pessoas aqui. Então, nós precisamos sim sermos cristãos que estamos com a nossa fé. Não vou dizer que 100%, mas que temos a certeza e principalmente somos guias de outras pessoas, no sentido de que tô vendo uma pessoa ali desanimar, tô vendo uma pessoa ali se entristecer com algo. Não, peraí, deixa eu te falar. Ei, olha para Cristo, continua,
Olha, não desiste não. Olha, deixa eu orar por você. Olha, deixa eu te dar uma palavra. Deixa eu te dar um abraço aqui. Porque ele vem justamente falar isso, perseverem. Vocês precisam ter perseverança na caminhada com Cristo. Foi como eu iniciei a live e continuo falando. A caminhada com Cristo, a porta continua sendo estreita. Por mais que a religião venha enlarguecendo essa porta, por mais que pastores tenham inventado paredes de outras cores, por mais que tenham inventado culto com a cor tal, X, Y, Z, não interessa. A porta continua sendo estreita. Pode fazer o que for. A palavra fala. Por que a palavra manda a gente perseverar? Porque seria fácil? Por que a palavra manda a gente amar? Por que a palavra fala pra gente não se cansar de fazer o bem? Você acha que se a palavra fala isso é porque seria fácil fazer o bem? Se a palavra manda a gente perseverar porque seria fácil viver uma vida? Não seria. Só que ele vem mostrando pra gente. Olha, por muito tempo Deus falou por meio do seu Filho que aqueles que não deram crédito a essa mensagem e não obedecerem a essa mensagem vão ter consequências seríssimas. Seríssimas, porque não adianta, o nosso relacionamento tem que estar pautado em obediência e perseverança. Essa é uma das cartas assim mais lindas que a gente vai ler. O autor ele vem falar assim, olha, Jesus ele é digno do nosso compromisso, ele é digno da nossa adoração e principalmente da nossa perseverança, porque ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdócio levítico. Então ele é digno de que você passe por todas as coisas, eu sempre falo, passe por tudo que você passar, mas não abandone a Cristo. Ele é o suficiente. Todas as vezes que você estiver passando por lutas, aflições, abandone amigos, abandone até família, mas não abandone a Cristo, porque Ele é o suficiente. Ele é o suficiente em todas as coisas. Aqui também nós iremos ver três grupos distintos em Hebreus. O primeiro, os seguidores de Cristo de verdade, aqueles que pegam a sua cruz, seguem a Ele, passa por tudo que tiver que passar, mas continua ali firme e constante, não errante, não vacilante, crendo de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O segundo grupo é os incrédulos, aqueles que têm conhecimento e até uma aceitação intelectual sobre a pessoa de Cristo, os fatos de Cristo, mas continua ali naquela hesitação. E o terceiro é os incrédulos que são atraídos a Cristo, mas acabam o rejeitando. A gente já teve um estudo aqui, eu rejeito a Cristo, de diversas formas. Existem diversas formas de você rejeitar a Cristo. Uma delas é quando você não cumpre aquilo que Ele ordenou você cumprir. Você rejeita a Cristo. E aí, constantemente, a gente vai ver o autor falando sobre a superioridade de Cristo, tanto da sua pessoa, tanto do seu trabalho ministerial, e vem destruindo toda a pompa e circunstância da religião, onde empalidece, sabe, a comparação da pessoa, do trabalho e do ministério de Cristo. Ele vai falar assim, nem se compara, a religião é trapo perto da superioridade do trabalho dele, do ministério dele, da perfeição da pessoa dele. E aí eu te pergunto hoje, e eu já encerro aqui que eu não quero me prolongar muito, né? Eu te pergunto, se Deus estiver te chamando de volta ao centro, já parou para analisar? Tantas coisas têm ocupado a sua mente, o seu coração, que talvez Deus te trouxe nessa live somente para te trazer de volta ao centro. Já parou para analisar isso? Talvez você tenha chegado aqui cansado ou cansada, talvez está vivendo uma fase que orar ficou difícil, talvez você está vivendo uma fase que você tem passado que acreditar ficou pesado também. Tudo está exigindo muita força de você e você não consegue mais ter a fé que você tinha. Talvez você tenha abandonado a Cristo, mas
quer voltar, ou talvez você não tenha abandonado, mas você sente que aos poucos as coisas começaram a mudar. Outras coisas começaram a ocupar um lugar que é somente de Cristo. Outras coisas começaram a chamar sua atenção para o que não era. E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui, a carta aos Hebreus. Olha, não é mais uma carta ao sacerdote, não é mais sacrifício, não é anjo, não é Moisés, não é antiga aliança. É um chamado para você falar assim: ei, Cleomar, fixe os seus olhos em Cristo. Ei, Neide, fixe os seus olhos em Cristo. Ei, Ale, fixe os seus olhos em Cristo. Ei, Robson, fixe os seus olhos em Cristo. Fixa os seus olhos naquele que é o autor e consumador da sua salvação. E aqui a gente vai ver várias verdades, sabe? Incríveis de que vem atravessando séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Jesus é o melhor. Jesus é melhor do que aquilo que você tem tentado encontrar fora dele. Jesus é melhor do que a segurança que o mundo pode oferecer. Você pode ter uma segurança incrível, ou você pode estar com a sua segurança pautada, talvez no dinheiro que você tenha na sua conta, talvez a sua segurança seja pautada no seu carro que é do ano, no seu celular que é atual, na sua vida. Mas deixa eu te falar, Jesus é o melhor. Jesus é melhor do que um sistema religioso corrompido, falho, depravado. Jesus é melhor do que uma conquista de um carro, uma casa, uma faculdade. Jesus continua sendo melhor. Jesus é melhor do que qualquer coisa que tente ocupar o seu coração no lugar dele. Eu quero que você fique pensando: o que tem ocupado o meu coração de vez do Senhor? Ai, Helena, não, mas calma aí. Você quer fazer um teste do que ocupa o seu coração de vez do Senhor? Qual que é a primeira coisa que você faz no seu dia? Se você pega o seu celular, já abre o TikTok está ocupando o lugar de Cristo. Se você acorda, a primeira coisa que você faz é procurar notícias ou fofoca, a fofoca e as notícias estão ocupando o lugar de Cristo. É muito fácil. Infelizmente, nós somos programados para ser uma fábrica de ídolos. E se a gente não viver em constante obediência e perseverança, nós criamos vários ídolos. Assim foi com Israel, assim é conosco também. Nós vamos criando vários ídolos de estimação e depois nós não entendemos porque a nossa vida de oração não está mais a mesma, a nossa vida de devocional não está mais a mesma, a nossa vida com Deus não está mais a mesma. Porque a gente vai ocupando, colocando, preenchendo espaços vazios que somente o Senhor pode ocupar e somente Ele pode preencher. Quantas pessoas vivem com compulsões de compra? Eu posso falar isso aqui com propriedade. Era compulsivamente, comprava, porque tentava preencher um espaço que era de Cristo. Quantas pessoas ocupam seus espaços tentando preencher com coisas pornográficas, com tantas outras coisas, um lugar que é somente de Cristo. E eu quero te convidar e te desafiar. Vem comigo para a gente aprender. Deixa Hebreus nos confrontar. Deixa a carta de Hebreus nos confrontar e, principalmente, fazermos perguntas a nós mesmos. Onde estão meus olhos? Aonde os meus olhos estão fixados? Aonde eu estou olhando? Para onde que eu estou deixando os meus olhos se vacilar? Eu estou olhando para Cristo ou eu estou olhando para o tamanho do problema que eu estou enfrentando? Eu estou olhando para Cristo ou eu estou olhando para a dificuldade que eu estou enfrentando? Eu estou olhando para Cristo ou eu estou olhando para o tamanho do Deus que eu sirvo? Eu vou falar isso aqui porque eu acredito que algumas pessoas já ouviram esse testemunho, mas eu sempre gosto de contar porque Jesus é o suficiente. Ah, Jesus é o suficiente. Quando eu ouvi a voz do Senhor, Ele falou assim: Helena, eu quero que você vá para a cidade onde você nasceu. Eu falei assim: Senhor, o que eu vou fazer numa cidade tão pequena? O que eu vou fazer num lugar tão pequeno?
Só que ou você se apoia na fidelidade de Cristo, naquilo que Deus está pedindo para você enxergar, ou você não vai viver coisas extraordinárias. Eu sempre falo que desde quando eu cheguei nessa cidade eu conheci o Deus carpinteiro, eu conheci o Deus pedreiro, eu conheci o Deus empresário, eu conheci as multiformas do Senhor trabalhar na minha vida. Isso não é exclusividade minha, é exclusividade daquele que continua confiando de que o Senhor está no trono, reinando e governando toda a nossa vida. Porque assim, eu já falei e volto a repetir, você não está solto no mundo. Nós servimos um Deus que tudo pode, Ele pode todas as coisas. E passei por muitas coisas até chegar aqui. E glória a Deus, mas em todos os momentos eu vi a mão do Senhor. E um desses momentos eu não estava conseguindo fazer as lives. Eu, chateada, porque já estava passando por muitas coisas, eu falei assim, Senhor, como que o Senhor me traz para um lugar onde o Senhor mandou eu vir fazer coisas que eu nem acreditava que eu teria que fazer, viver uma vida muito pior da que eu levava, e ainda o Senhor quer que eu esteja bem psicologicamente para ajudar outras pessoas, sendo que eu nem consigo abrir uma live na minha casa, porque a minha casa nem tá com teto. Eu passei 2 meses sem teto, vivendo debaixo de lona da reforma da minha casa. Aí o Senhor falou assim, Helena, deixa eu me apresentar como Deus do impossível. Deixa eu te mostrar as minhas multiformas de trabalhar. Deixa eu te mostrar como eu conecto pessoas. Deixa eu te mostrar que não é dinheiro. Deixa eu te mostrar que as conexões celestiais sou eu que faço. Deixa eu te mostrar que o meu poder não se limita geograficamente. Deixa eu te mostrar como eu trabalho. Deixa eu te mostrar como eu faço. Até que um dia uma vizinha minha vai fazer uma sobrancelha. E eu falo, eu vou com você. Eu nem faço sobrancelha, gente. Eu falei, vou com você. Fui com ela. Cheguei nesse prédio que eu tô hoje. E isso que eu tô contando é para glorificar o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Aí eu entro dentro desse prédio, sento e saio. Quando eu saio, eu ouço uma voz falando assim, pergunta, quanto que é um aluguel de uma sala aí? Falei, vou perguntar. E quando eu pergunto, eu abordei exatamente o dono. E quando eu abordo esse dono, começo a conversar com ele. Ele fala, pra você não é nada, pode vir e usar a sala o tempo que você quiser. E eu utilizo uma sala sem pagar absolutamente nada, no horário que eu quero, da forma que eu quero. Tem uma pessoa disponível para mim 24 horas por dia. Consigo trabalhar, consigo fazer essa live e não é dinheiro, é Jesus. Jesus que faz isso. E aí você está colocando os seus problemas maior do que o nosso Deus. Gente, para o nosso Deus nada é impossível. O nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus, você não tem noção, quando Ele faz. Quando Ele tem que executar, Ele executa. Quando Ele tem que realizar, não existe impedimento financeiro, geográfico, psíquico, nada. O nosso Deus faz, o nosso Deus realiza. E desde quando eu tô aqui, eu só consigo olhar e falar assim, Jesus, é você, não é? Ontem eu fui pra igreja, é nas pequenas coisas que você vê o agir invisível de Deus. Ontem eu fui pra igreja, quando eu tava chegando, tava cheio a rua de carro, eu ia estacionar meu carro na esquina. Aí tinha uma casa com garagem, um pessoal sentado, eu ia estacionar meu carro na esquina. Quando eu tô estacionando o meu carro, o dono da garagem fala assim, moça, peraí, não estaciona o seu carro aí não, porque pode vir um carro, entrar e bater no seu carro. Eu vou descer meu carro e você coloca na frente da minha garagem que eu não vou sair agora. Eu só virei e falei assim, Jesus, é você.
É nos cuidados, é nos pequenos detalhes que Ele vira e fala assim: peraí, eu te amo. Eu cuido de coisas tão pequenas, desde as coisas pequenas até as coisas grandiosas. A gente tem esquecido do nosso Deus. A gente tem esquecido como Ele se move de uma forma aonde a gente limita o poder dele. E talvez o Senhor te trouxe nessa live para falar: para de limitar o meu poder. Para de ficar olhando para os seus problemas. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim que eu posso fazer todas as coisas. Ainda que você não esteja entendendo. Porque quantas vezes eu virei e falei assim: Senhor, o Senhor me trouxe para um lugar para sofrer desse jeito. O Senhor me trouxe para um lugar para acontecer isso. Ele me colocou em um prédio de um presbítero da Assembleia de Deus, de um homem de Deus, de pessoa do Senhor que ora, que tem uma vida inteiramente voltada ao Senhor. Quando eu fiquei sem telhado na minha casa, o Senhor se apresentou de uma forma de pedreiro. Eu já falei pra vocês, passei muito problema com o pedreiro. O primeiro pedreiro, ele fez uma reforma na minha casa, onde o telhado começou a cair. Numa manhã eu falei assim: Senhor, esse telhado vai cair. E como que a gente vai ficar? Como? Aí o Senhor, nesse dia, Ele se apresentou de uma forma extraordinária pra mim. Eu queria... Isso que eu tô te falando, não entenda, não é bens materiais. Eu tô te falando das multiformas do Senhor conectar e apresentar as coisas. Entenda isso que eu tô te falando. Eu precisava trocar o meu celular, porque o meu celular tava esquentando demais a bateria e já tava riando um pouco. E eu tinha comentado com uma outra vizinha minha, eu falei assim: nossa, eu precisava trocar meu celular. Você não conhece alguém que vende celular? Ela conhece uma pessoa. Isso foi logo quando eu cheguei. Eu falei assim: depois você me apresenta? Ela falou assim: apresento. E esqueci. Esqueci completamente. Ok. Teve um dia que eu tava sentada. Gente, meu desespero tava tanto, que eu tava entrando em canteiro de obra para poder tentar roubar os pedreiros, para achar alguém que fizesse o telhado da minha casa. Esse era o meu nível de desespero. E aí no dia que eu dobrei meu joelho e falei com o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu preciso tanto de uma pessoa para fazer esse telhado, porque tava ruim demais, eu não tava conseguindo dormir, porque a lona ficava balançando e ficava com medo da casa cair. Ok. Tava sentada, aí minha vizinha falou assim: Helena, sabe aquele... Isso aqui eu já passou um tempinho, viu? Passou mais de um mês. Helena, sabe aquele rapaz que eu te falei que vende iPhone? Eu falei assim: sei. Ele falou assim: ele tá ali. Eu falei assim: amiga, chama ele ali pra gente falar com ele. Ela falou assim: tá bom, chamou. Alice, vem aqui. Conversamos. Olha as multiformas do Senhor agir. Aí eu falei pra ele como que eu queria o telefone e tal. Ele falou assim: eu tenho apenas um lá. Você pode ir lá buscar no meu escritório? Eu falei assim: posso. Fui no escritório, eu fiquei conversando com ele um bom tempo. Aí eu falei assim: você não tem um pedreiro pra me indicar? Ele falou assim: tem o melhor pedreiro. Eu falei assim: então me indica aí. Aí ele me indicou o pedreiro. O pedreiro errou. No primeiro dia que a gente marcou, o pedreiro errou o caminho da minha casa. Isso já tinha ido 3 pedreiros fazer o orçamento. Errou o caminho da minha casa. Eu falei assim: não vai dar certo. Aí ele falou assim: eu vou em outra obra. Se a pessoa não estiver lá, eu retorno na sua casa. Ele foi na outra obra, a pessoa não estava e ele retornou na minha casa. No primeiro dia que ele chegou na minha casa, aí eu comecei a mostrar como que estava a casa. E a gente foi conversando. Aí eu descobri que ele não era pedreiro, ele era pastor. Aí o Senhor mandou um pastor e não era só pedreiro, ele era mestre de obra. Lê projeto, faz tudo.
Aí eu falei assim, mas você vai fazer mesmo? Ele falou assim, não só vou fazer, como já vou deixar minhas ferramentas. Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô aqui pra trabalhar. Aí eu falei assim, Jesus, é somente o Senhor. O outro pedreiro tinha cobrado 2.500 para terminar o serviço. Esse cobrou 1.500 e fez muito mais. E não somente isso. Dali eu ganhei um amigo e ganhei uma pessoa que abrimos uma empresa de construção. E começamos a construir casas aqui na minha cidade. Estamos com uma equipe de 10 pessoas rodando, construindo casas aqui e fazendo conexões que eu nunca imaginei. Essas são as multiformas de Deus trabalhar. Enquanto eu só ficava pensando que queria um telhado, o Senhor falava assim, não, Helena, eu quero mais, aguenta aí. Você fica pensando, eu só precisava disso. E o Senhor tá falando assim, aguenta aí que eu tô preparando mais. Aguenta aí que eu tô preparando mais. E é isso que a carta aos Hebreus vai falar. Olha, fixe os seus olhos em Cristo que você vai ver. Você vai ver o Deus que trabalha de multiformas. Por isso que eu fico falando que eu conheci o Deus pedreiro, eu conheci o Deus... Acabei tendo uma conexão com outro empreendedor aqui grande da cidade e ele quer uma parceria comigo. Agora, não sou eu. Quem faz isso não é a Helena, o Erivaldo, a Francisca, o Ronaldo. Quem faz isso é Deus que te conecta, te coloca... Porque como que eu ia explicar que eu precisava estar no horário certo, no local certo, na hora certa e perguntar a informação para a pessoa certa de uma sala? Se não é Deus. Como que eu sabia que eu precisava de um lugar certo, a pessoa certa para fazer um telhado, para ter uma conexão certa? Se não for o Senhor... Você entende que tem coisas que estão além da nossa capacidade e nós só precisamos dobrar o nosso joelho e orar? E por isso que Satanás ele tem agido de formas muito sorrateiras, ocupando a mente da pessoa, ocupando o tempo e fazendo com que você não tenha mais esse momento, esse espaço de você falar com Deus, porque você falar com Deus, ter esse momento aqui, você não tem noção do que pode acontecer. Não tem limites, é ilimitado. Aí você ocupa seu tempo com várias coisas e as prioridades vão ficando. Na verdade não existe prioridades, existe uma prioridade. Quando passa a ser prioridades, não é mais prioridades. A sua prioridade tem que estar orando, obedecendo e crendo no Senhor. Todos os dias. E por isso eu quero te convidar a perseverar. Se eu perguntar aqui para várias pessoas, você está passando por momentos difíceis? Eu vou ouvir cada história que eu tenho certeza que são muito piores do que as minhas. Mas o meu convite para ti, o convite do Senhor para nós, através dessa carta, é exatamente essa. Persevere, continue olhando para Cristo. Não persevere olhando para as circunstâncias. Persevere olhando para Jesus. Persevere orando. Faça as guerras espirituais. As nossas guerras não tem que ser guerras carnais. Guerras que a gente vai vencer com a força do nosso braço. Às vezes a maior guerra que você pode fazer é levantar, dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, escuta aqui minha voz, não tenho nem palavras. Quantas vezes dobrei meu joelho e falava assim, Senhor, não tenho palavras, mas eu só quero te dar bom dia para o Senhor ouvir que eu tô aqui. Escuta que eu tô aqui. Olha que eu tô aqui todos os dias, eu não consigo nem falar. Mas ouve o barulho da minha lágrima. E às vezes você precisa fazer essas guerras. Não tem como a gente ter resultados diferentes se nós continuamos nos comportando da mesma forma. Não tem, gente. Não tem. Talvez você entrou aqui e falou assim, Helena, mas eu já tô pensando em desistir, tô cansado de esperar. Tô cansado de ver o Senhor fazer na vida de tantas pessoas e não fazer na minha vida. Tô cansado de ver as coisas se realizarem lá. Eu vejo tantos testemunhos, mas eu não consigo gerar um testemunho. Tô cansado. Talvez tudo tá bagunçado aí dentro, aqui dentro, as emoções, os pensamentos. Tudo tá bagunçado.
Mas aí o Senhor te traz aqui nessa live, no dia 0 da live, na introdução do livro aos Hebreus, para te falar: ei, seja qual for o lugar, hoje Hebreus está te chamando para tomar uma decisão. Permaneça. Permaneça, não porque o caminho vai ser sempre fácil, porque não vai. Esquece dessas facilidades que o mundo tem ofertado. Não porque a gente também vai ter todas as respostas, porque se eu falar pra você em todos os momentos, eu tô te contando uma parte resumida, mas em todos os momentos eu tive a resposta, eu não tive. Eu não tinha nem noção, só sentava e chorava. Eu falava assim: foi pra isso que o Senhor me chamou pra cá? Peraí. Foi pra isso que o Senhor me chamou? Foi pra isso? Então a gente não vai ter todas as respostas, mas a gente precisa crer que aquele que nos chamou é digno de toda a confiança. E dito isso, eu já quero te fazer um propósito extremamente ousado, na verdade um convite extremamente ousado. Se você entrou nessa live e você porventura se afastou de Cristo, se você porventura se desviou o seu olhar, escreve aqui: eu quero retornar a Cristo. E a gente vai orar por você e nós faremos esses 13 dias juntos. Como que vai ser? Não sei. Não vou prometer nada para ti. Só sei que nós iremos caminhar juntos. Escreve aqui: eu quero retornar para Cristo, que nós iremos orar por você. Ou talvez você entrou nessa live, você nunca ouviu falar. Fala assim: Helena, nunca ouvi falar, mas eu senti algo diferente nessa live. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Mas aí você entrou aqui nessa live e você falou assim: olha, eu senti algo diferente. Eu quero aceitar esse Cristo que você tem falado. Eu quero me desafiar. Eu quero entrar nesse propósito. Eu quero viver isso que você tem vivido e muito mais. Muito mais. Glória a Deus, Jennifer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza. Eu posso te decepcionar, Ronaldo pode te decepcionar, o Zé pode te decepcionar, todas as pessoas que estão nessa live podem te decepcionar, mas eu tenho certeza que Cristo jamais vai te decepcionar. Jamais, 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 jamais. Helena, mas eu orei e o Senhor não respondeu as minhas orações. Pode ter certeza que Ele tem o melhor, porque Ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao nosso coração que Ele preparou para nós. Então você imagina que antes do pensamento ser formado, o Senhor, Ele já está trabalhando. Antes de eu pisar o meu pé aqui, o Senhor já estava trabalhando. Antes de eu pensar em fazer diversas outras coisas, Ele já estava trabalhando. Assim é na sua vida. E nós queremos orar pela vida da Jennifer e da Rafa. Se tiver mais alguém que quer aceitar Cristo, quer retornar, escreve aqui. Aqui nós somos uma família. Aqui é o nosso caderninho, ó. Esse caderno aqui são de pessoas que passaram aqui, aceitaram a Cristo, pessoas que retornaram a Cristo, são pessoas que eu tenho no coração, que eu oro por essas pessoas. Raina, seja bem-vinda, minha amada. São pessoas aqui que eu não consigo discipular, mas a forma de demonstrar o meu amor por cada uma delas é tendo o nome delas aqui escrito e orando. Então saiba que vocês vão ter uma intercessora para o resto da vida. Saiba que se Deus nos conecta, Ele tem um propósito, tem uma missão para tudo isso. E se Ele te colocou nessa live, Ele está te chamando. Vale a pena perseverar. Vale a pena você ser confrontada na sua fé. Vale a pena você ser lembrado que Jesus continua sendo suficiente independente do que você está passando. Deixa eu te falar quantas vezes eu falei assim: Senhor, tá difícil. Fixa os seus olhos em mim. Ele fala: Helena, fixa os seus olhos em mim. Continua perseverando, continua insistindo, continua lutando, continua guerreando, que sou eu que vou dar vitória. Se você está passando por muitas coisas, saiba,
que não tem outro resultado a não ser vitória, porque nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Você está entendendo que ele é um general que já enfrentou diversas guerras e nunca perdeu uma batalha? Então não tem como. Ou você sai vitorioso, ou você sai vitorioso. Não tem como ser outro placar. Agora você precisa fazer a sua parte. A sua parte é obedecer e perseverar. É fácil? Não é. Mas diante de tudo que foi feito, de tudo que ele fez, é o melhor a se fazer. É pouco perto do sacrifício que foi feito naquela cruz. E aí eu quero que vocês que escreveram aqui na live, que querem retornar a Cristo, fechem os seus olhos e façam essa oração comigo. Fala: Senhor meu Deus, hoje eu me arrependo, Senhor, de não ter fixado os meus olhos em Ti, de ter deixado o meu coração se desviar, de ter deixado a minha fé ser abalada por pessoas, por circunstância, por problemas ou por outras situações. Mas hoje, Senhor, no dia de hoje, nessa live, eu me arrependo e eu te peço, reescreve o meu nome no livro da vida, me ajuda nessa caminhada e principalmente me dê forças para perseverar, em prosseguir, em te conhecer e te conhecer mais e mais, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E escreve aqui, ó, você que tá nessa live, escreve aqui, ó, pode contar comigo. Vocês têm uma nova família, ainda. Vocês têm uma nova família. Escreve aí, gente, pode contar comigo, pode contar comigo. Pode contar comigo, pode contar comigo. Saibam que vocês têm uma família em Cristo. Aqui é uma família em Cristo. Pode contar Marcelo, pode contar Erivaldo, pode contar. Olha quantas pessoas. Vocês não estão só. Não estão só. E eu te convido, amanhã vai ser o nosso primeiro dia. Nós vamos abordar o capítulo 1 do livro da Carta aos Hebreus. É uma carta, vocês já viram aqui, né? Extremamente especial. E se você tem se sentido fraco na fé, se sentido desanimado, eu tenho certeza que é uma carta que vai confrontar muito o seu coração, mas vai falar muito ao seu coração, porque tem falado ao meu coração. Quero também te pedir, nós temos um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, essa live vai ficar salva lá. A live começa todos os dias 6 horas da manhã, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu mando os links lá. O pessoal não fica falando, é somente um grupo de avisos mesmo. Então, se tem live, a hora que tem, quando que começa, é só você mandar no meu direct Oi Grupo, que depois eu mando pra ti o link da... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o link. Deixa eu ver. Eu não sei mais mexer aqui. Deixa eu ver. Tem baú de... Deixa eu ver. Bom, eu não sei, mas manda no meu direct Oi Grupo, que eu mando o link pra você. E o canal do YouTube é @HelenaBarreto2. Então, todos os dias essa live aqui vai pro canal do YouTube, às 8 horas tá lá. Então, assim, se você não conseguir acompanhar toda a live de manhã, não tem problema. Só você acompanhar. Lá tem o propósito de Tiago, lá tem o propósito de Judas, lá tem o propósito de Jó, Provérbios, Eclesiastes. Foi assim, quem tá aqui e acompanha sabe, foram propósitos maravilhosos que Deus deu pra gente, viu? Vou te pedir esse finalzinho aqui, tem algumas metinhas aqui, quem puder ajudar nas metas eu também agradeço. Ativem o Hurt Me, o Hurt Me também é muito importante, porque quando você ativa o Hurt Me, a própria plataforma já te notifica quando começa as lives.
Segue o perfil também, muitas pessoas às vezes assistem e não segue o perfil, né? Então, todos os dias tem conteúdo aqui, tem vários vídeos aqui também, tem trechos bem pequenininhos de explicações que eu vou gravando dos vídeos que eu vou fazendo os propósitos. Então, se você tiver dificuldade de entender, lá tem explicações curtinhas para você poder entender. E se você quiser entender melhor, só você ir no canal do YouTube que tem as explicações versículo por versículo. Amém? Tava com muita saudade de vocês. Voltamos para a honra e glória do Senhor. Continue orando por mim e já sabem, vocês têm missões muito especiais aqui. Convida mais pessoas, me marca nos stories, fala pro pessoal que a gente tá fazendo um propósito, que eu vou republicar vocês, tá bom? E já sabem, vocês têm que agora no final escrever aquela palavrinha, assim que eu falo que é clichê, mas é uma das palavrinhas mais gostosas pra gente começar o dia, porque de fato agora a gente começou, que é o alegres, mas é um alegres em caixa alta. Quem não sabe o que é caixa alta, é as letras tudo maiúsculas, sabe? Então, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Escreve aí, ó, alegres. Alegres, alegres, alegres. Amém. Não tem problema, Kátia, eu vou subir a live lá pro canal do YouTube, tá? Você assiste depois, amanhã estaremos aqui 6 horas da manhã, viu? As lives serão um pouquinho mais curtas, mas não deixaremos de congregarmos juntos, assim, de forma virtual. Eu esqueci de perguntar. De onde você é? É primeira vez na live? Coloca assim, ó, primeira vez e a cidade que você é, que eu sempre gosto de conhecer. Cheguei no fim. Gigica, ativa o Hurt Me. Ativa o Hurt Me, pra não esquecer. Bom dia. Angola. Pessoal da Angola em peso aqui. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe a sua vida. Isso, ativem o Hurt. Moni tá aqui também, bom dia. Moni, ativa o Hurt Me pra ficar a par das lives. Então, hoje, pra quem chegou agora, Vila Velha, Espírito Santo, primeira vez. Ronaldo, tu deixa de mentir, viu, Ronaldo? Primeira vez São Paulo, não. Salvador, Bahia, agora eu tô mais perto do Erivaldo, hein, gente? Tô a 4 horinhas do Erivaldo. Lembrando que hoje é o dia 0 do nosso propósito, amanhã é o dia 1. Então, hoje nós fizemos a introdução do livro da Carta aos Hebreus e amanhã começaremos de fato o nosso capítulo 1, tá? Hoje foi um dia pra gente entender, o Senhor preparar a gente e amanhã de fato a gente vai adentrar na superioridade de Cristo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, tenham todos um excelente dia. Até amanhã, beijo, 6 horas da manhã, tá? Tchau!